Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Tem duas maneiras basicamente de fazer corte de canto de porcelanato. A mais antiga, que era sempre utilizada, 2 cortes tradicionais, você cola uma de cada lado, preenche esse canto que fica aberto de rejunte, ou então você utiliza uma cantoneira colada com silicone para melhorar o acabamento. Fica bacana, só que dá para fazer desse jeito. Qual dos dois é melhor? Se você acha que desse jeito é melhor e quer aprender como é que faz, então fica até o final desse vídeo que eu vou dar o passo a passo para você saber como é que faz esse tipo de corte. Esse tipo de corte revolucionou o mercado principalmente porque, além de a gente ter um acabamento muito mais bacana, abriu a possibilidade de a gente fazer bancadas com porcelanato. Se você acha interessante que eu grave um vídeo mostrando como fazer bancada, deixa nos comentários, que aí eu posso gravar para você um vídeo com o passo a passo sobre como fazer bancadas em porcelanato. Mas hoje o objetivo é mostrar apenas esse corte em 45 graus para qualquer tipo de canto. Então fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no meu canal, desce o dedinho aqui, se inscreve para ser notificado dos próximos vídeos. Vem comigo. Bom, gente, para chegar naquele resultado que eu mostrei para vocês, o primeiro passo é fazer um corte em 45 graus, que é esse corte aqui. Deixa eu mostrar aqui na diagonal para vocês. É esse corte. Esse corte, como é que a gente faz? O primeiro passo é escolher o lado certo da peça. Eu utilizo sempre um lado da peça que não sofreu corte. É o lado original, é o que vem de fábrica. E aí eu vou colocar essa peça na minha bancada dessa forma e vou trabalhar com a maquita desse jeito. Ao invés de fazer o corte que a gente está acostumado a fazer em 90 graus, vou trabalhar com a maquita desse jeito. Então, esse é o primeiro passo. Só que não basta pegar qualquer disco de maquita para fazer esse corte. Eu costumo utilizar esse disco da Cortag. Existem vários discos bons para cortar porcelanato, mas eu utilizo esse da Cortag porque hoje, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu comprei esse disco numa home center aqui perto de onde eu moro, em São Bernardo, por R$42. A maior parte dos discos bons para porcelanato, para corte a seco, vão custar a partir de 60, 70, 80 reais ou até bem mais caro. E esse disco aqui me dá um resultado legal, num custo de aproximadamente R$40. Então é o disco que está na minha maquita, eu estou com dois, um disco novo na embalagem e um na maquita. E aí eu utilizo a maquita para fazer o corte desse jeito. Eu vou reposicionar a câmera aqui e vou fazer o corte de 2 peças, e depois vou dar algumas dicas a mais. Agora deixa eu mostrar para você como é que fica esse corte aqui bem de pertinho. Eu tenho aqui o chanfro cortado em 45 graus. O corte foi feito com disco de porcelanato, então ele fica com um acabamento interessante, mas vai ficar escondido. Esse lado que eu utilizei para frente do porcelanato, que é o esmaltado, ele não tinha recebido nenhum tipo de corte, nem de maquita, nem de riscadeira. Então ele está com acabamento original de fábrica. E o segredo está aqui, ó. Você conseguir aproximar bastante o disco da maquita da borda do esmalte sem encostar. Encostou aqui, dá trinca. Se você conseguir fazer sem encostar, mas ficar com uma distância de 1 milímetro ou menos, você vai conseguir ter um resultado desse jeito. Aí você usa aqui um rejunte na cor do porcelanato, já vai ficar bonito. Agora que você já viu como faz esse corte em 45 graus utilizando a maquita com disco apropriado para cortar porcelanato, agora que você já se inscreveu no meu canal para receber notificação dos próximos vídeos, recapitulando: lado original da peça, corte em 45 graus, sem ondulações, para que as peças de fato consigam se encontrar. Tomar um cuidado muito grande para que o disco da maquita chegue muito, mas muito perto da borda do piso, mas sem encostar, porque se ela encostar ela vai causar algumas fissuras, e essas fissuras vão aparecer. Deixa eu pegar aqui uma peça que tem uma fissura dessa aqui. Essa daqui, eu estava fazendo um corte com ela e aconteceu a fissura. Então você vê, eu estava fazendo o corte aqui, ó, parei aqui por quê? Porque ela fez essa fissura, né? Eu estava já com a mão um pouquinho cansada. Outra dica: tá cortando, cansou a mão, solta a maquita, dá uma relaxada na mão, faz um alongamento e volta. Vale muito a pena porque a sua mão é a sua principal ferramenta. Se ela estiver cansada, ela vai vibrar e ela vai fazer isso daqui. Foi o que aconteceu comigo. Isso aqui vai matar o seu serviço. Então essa peça eu descartei e fiz o corte novamente. E aí eu consegui esse tipo de corte. Olha como é que ele fica, bem legal. Pode parecer bem difícil na primeira vez que você for tentar fazer esse corte com perfeição, sem deixar nenhum tipo de fissura na quina em 45 graus. E é mesmo. Para chegar nesse resultado você vai precisar treinar um pouco. Primeira vez que eu fui fazer, eu separei lá umas 10 peças que estavam sobrando, coloquei na bancada, peguei a hora do meu almoço e fui cortando. Corta uma, corta duas, corta três.
Com o treino eu fui melhorando e hoje eu consigo fazer isso daqui com facilidade. Então, minha sugestão, tentou fazer a primeira vez, não deu certo, tenta de novo. Não tenta na primeira vez com a peça que você tem que colocar na parede. Tenta a primeira vez com uma peça que seja um recorte, um retalho. Faz uma, faz duas, faz três. Ganhou confiança? Aí pega a peça que você vai precisar fazer a instalação. Corta aquela peça, cola na parede, corta outra, cola na parede. Faz o rejunte, de preferência com rejunte acrílico naquele ponto, para você ter um acabamento mais liso, mais parecido com a continuidade da peça. Eu estava gravando agora para vocês o vídeo mostrando esse corte em 45 graus para canto de peça única em porcelanato utilizando alguns retalhos, e aí surgiu a oportunidade de fazer na prática esse canto em 45 graus. Então eu quero que você acompanhe essa peça que eu vou cortar para fazer o canto em 45 graus. Inclusive um detalhe importante, ela é mais difícil de fazer, porque o esmalte dela tem uma resistência igual ou inferior à da base. O correto é que o esmalte tenha uma resistência superior à da base. E é isso que faz com que a gente passe a riscadeira em cima da peça e quebre fácil. O esmalte mais duro fragiliza o esmalte com risco e aí quebra a peça. E aí, infelizmente, essa peça, apesar de ser muito bonita, ela tem esse defeito. O esmalte dela não tem uma dureza maior do que a base. E aí, qualquer vacilo trinca a peça. Então eu vou fazer essa peça e vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho que ter um nível de atenção redobrada. Eu não posso fazer o corte de 45 direto na medida. Eu preciso fazer o corte com o disco da Makita um pouquinho mais afastado, para depois, olhando com bastante atenção, aproximar o disco da Makita, aquele 1 milímetro que eu falei, ou até menos, do esmalte acabado, que é essa parte superior. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam por que eu vou passar a Makita aqui duas vezes. Então eu vou fazer o corte a primeira vez com a Makita, vou deixar o canto de 45 graus feito, aproximado, mas não o suficiente do esmalte. Depois eu volto com a Makita com mais cuidado e aproximo ainda mais o disco para ficar o mais bonito possível lá dentro. Deixa eu aproximar para vocês verem aqui o que eu fiz. A proposta era fazer um corte aproximado do esmalte. E aqui, ó, eu tô com um corte já bem próximo. Dá para perceber? O corte está bem próximo, mas ainda não é suficiente para eu juntar as quinas, para parecer uma peça só. Tá? Se bem que eu acredito que essa peça aqui não vai dar para fazer uma aproximação perfeita, porque se eu chegar muito perto quebra o esmalte, mas eu vou aproximar um pouquinho mais.
Consegui chegar bem próximo, tá? Agora eu vou colar essa peça e daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui eu já acabei de fazer a instalação das peças, inclusive eu fiz um pouco mais. São 2 peças com corte em 45 graus aqui nessa região, também tem 2 embaixo, mais 2 em cima, são 6 peças. E o entorno da churrasqueira, nessa região eu resolvi já fazer o rejunte agora, eu não fiz o restante, somente do friso e das 2 quininhas de abertura, para poder mostrar para vocês como é que fica. Então deixa eu puxar a câmera aqui um pouquinho mais para perto para poder mostrar para vocês como que fica aqui o canto em 45 graus depois que a gente faz o rejunte. Aqui eu usei rejunte acrílico, como eu falei para vocês. Olha lá, essa peça já vai até em cima, a gente tem aqui toda essa parte já feito o canto em 45 graus, todo feito com acabamento em rejunte acrílico. Deu para perceber que ficou bem legal, ficou bem uniforme, apesar de a gente estar usando rejunte acrílico e não a massa plástica. Quando a gente tem a massa plástica na cor e a gente faz esse rejunte de friso com a massa plástica e depois faz o polimento, com alguns discos especificamente feitos para isso lá na lixadeira, a gente consegue fazer com que isso aqui fique realmente idêntico. Mas aqui já ficou bacana. Eu não podia usar a massa plástica aqui porque eu tenho mais rejuntes, tanto para cá quanto para cá, em cima e embaixo também, que são cinza steel, que é uma cor muito parecida, mas não é idêntica. Só que ficou bacana, deu para perceber que ficou bem interessante, né? Espero ter ajudado. Se você ficou nesse vídeo até agora, é porque você gostou do conteúdo, então se inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Valeu e semana que vem tem mais. Abraço!